Então vamos falar sobre gestão esportiva com um dos caras que para mim é referência. O Alexandre Matos é o meu convidado. Eu vou lançar o convite aqui, a gente está fazendo ao vivo, mas esse material fica disponível para todo mundo que se interessa pelo assunto, né? Eu acho muito legal nesse alto nível. Eu gosto de falar sobre ideia, gosto de falar sobre conceito. Ó, o Alexandre Matos aí, ó. Agora sim, hein? Tudo Como que você tá, bem? Alexandre? Boa noite, tudo bem, cara? Tudo bem, e você, como é que tá? Prazer em falar com você aqui. Tive que arrumar um cantinho aqui, que a internet aqui tava meio ruim aqui, mas agora tô beleza. Prazer em falar com Aí você, tudo sim. bem? Como é que tá aí? Aqui você tá vendo que tá frio, né? Tá um frio bem pesado aqui. Cara, sabe que esfriou aqui em São Paulo hoje também, Alexandre, nessa quinta-feira, cara? Tá um frio, uma É, chuvinha chata demais. aqui a gente acorda aqui com 5 graus, meio-dia, 1 hora faz 7, e é isso aí. Tudo Alexandre, bem? conta para quem está acompanhando a gente aonde você tá, o que que você está fazendo, cara. Isso é muito legal você falar aí, você está postando e tal, mas conta aí pra galera. Cara, eu tirei esse ano, né, Marcelo? É importante, né? Eram 16 anos direto sem parar, né? Desde 2005 eu vim ali, comecei minha carreira no América, né? Fiquei 7 anos no América, muito orgulho, muita honra. Depois foram 3 anos de Cruzeiro, 5 de Palmeiras e um ano de 2020 ali no Atlético, né? E eu já tinha programado aí pelo menos um ano aí de dar uma esfriada, né? Dar uma pensada, respirar um pouquinho, melhorar as coisas que precisa melhorar, entender aquilo que está bom, aquilo que está ruim, aquilo que a gente aprende aí de erros e acertos. E aproveitei também para fazer muito curso, né? Eu estou vendo aí que está para surgir uma nova onda no futebol brasileiro, né? Da SAF, um tipo novo de profissional, um CEO, mas com vivência aí em vestiário, em conhecimento de formação de elenco, em dia a dia dos problemas do futebol no Brasil em geral, né, principalmente nos clubes brasileiros, né. Então eu fui buscar alguns conhecimentos, eu estou fazendo, fiz já diversos cursos e estou fazendo outros, né. Então eu fiz o curso, fui da primeira turma de executivo da CBF, hoje eu sou até professor, né, da CBF Academy. Fiz também cursos na Universidade do Futebol, que também sou professor. Hoje eu tenho um curso próprio meu, inclusive aproveitando seu espaço aqui, né? A plataforma online que eu lancei está muito legal de gestão, é bem realista, assim, com muito conteúdo de categoria de base, de negociação, de dia a dia de um executivo. Então, para quem quiser, a plataforma online você faz no seu tempo, está muito legal. Estou fazendo um curso da FIFA, que é o primeiro curso de gestão da FIFA em clubes de futebol. E foi muito legal, porque eram mais de 600 aplicações, né, de profissionais no mundo todo para entrar, e só 23 pessoas foram selecionadas. E eu consegui uma das vagas, tenho muito orgulho em participar desse curso. É um curso de um ano de duração, que vai até o ano que vem, até fevereiro, janeiro ou fevereiro, que tem a formatura. Então, estou Tá afiado em aproveitando. inglês, Alexandre? E aqui em Boston, estou fazendo curso também, um curso de business. Aqui é o país da gestão, né? Então, aproveito, rodo bastante, conheço bastante os, os clubes, as estruturas, não só do futebol, né, Marcelo? Inclusive no meu livro que eu escrevi, né? Eu digo isso muito, né? A relação do executivo e do esse mesmo, tudo começa com um sonho. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui, eu estou lançando a segunda edição agora em dezembro. Ali, principalmente ali, esse ano de 2020, eu já tinha escrito, então minha relação ali com o Sampaoli, né? E também estou lançando também uma versão em inglês, muita gente de fora pede, então bem legal mesmo. E aí, Marcel, eu estou aproveitando e fazendo realmente aproveitando o tempo que eles chamam de sabático, mas na verdade eu estou trabalhando muito também nas minhas coisas e ao mesmo tempo me preparando melhor para o futuro aí, quem sabe quando Deus definir uma porta boa, eu esteja mais preparado e melhor do que eu já fui um dia. Alexandre, isso é muito interessante, cara, porque assim, você tem mercado em qualquer clube aqui do Brasil. Você tá parado, entre aspas, do mercado, porque você quer uma opção sua. Achei muito legal isso aí, porque você já criou um capital simbólico no meio do futebol brasileiro. Cara, você trabalha em qualquer clube, né? Tem o livro, vou mostrar aqui de novo, vale muito a pena, tá? Tudo começa com um sonho. Livro do Alexandre. Fiz o curso da Universidade do Futebol também, que você participa ali, análise de desempenho. Muito legal o seu módulo. Tem a plataforma do Alexandre. Cara, quem quer aprender, quem quer crescer, tem que estudar. Qual é a opção sua, Alexandre? Você
teve aquela experiência que quase deu certo na Inglaterra. Esse movimento seu é para, de repente, assumir algo fora do país? É o seu sonho? Você tem isso muito claro? Ou, de repente, é só para fazer melhor o seu trabalho do que você já vinha fazendo antes? Então, ali foi uma experiência bem que assim, primeiro me chamam de orgulho, né? Porque o Brasil é um exportador da matéria-prima jogador, né? Treinador por um período, tem algumas opções, alguns cases de sucesso, como o Filipão e outros treinadores aí que fizeram sucesso no mundo afora, né? O mais recente, o Filipão, né? Alguns cases aí, o Cuca na China, ficou lá 2 anos, né? E alguns treinadores foram, deram certo, voltaram. Mas na questão de gestão, na verdade, o Brasil ainda está se mostrando lá fora, né? Então, quando eu recebi um convite, não por já ter passado lá, é muito comum isso e a gente tem que valorizar muito, né? O profissional que já passou no lugar e ele é convidado para retornar, seja numa outra categoria, que é o caso ali do Edu no Arsenal, o Juninho na França, e o Léo, né, o Leonardo ali no Paris Saint-Germain, no Milan. Mas no meu caso, não, foi meritocracia, né? Foi trabalho, foi relacionamento, né? E eu fiquei muito honrado e muito empolgado com essa possibilidade de trabalhar na Inglaterra, né? Na verdade, eram mais até do que a Inglaterra, era um pool de 4 clubes, 2 na China, um na Inglaterra, um na Bélgica. E a pandemia que afetou tanta gente, né? Não tem nem como dizer de comparação, né? As perdas de vidas é, sem dúvida alguma, a maior perda de todos, mas além disso, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu o seu business, né? Muitas lojas fecharam e atrapalhou a vida de todos nós e ainda vem atrapalhando, né? E no meu caso, eu tive uma impossibilidade de conseguir um visto. Eu não sei se conseguiria ou se demoraria. E aí eu recebi o convite do Atlético e permaneci. Mas eu acho que todo profissional sonha assim em sair do país, todo profissional sonha assim em ter uma experiência fora, uma experiência até para qualidade de vida pessoal, né? Para você, para a família e também para crescer como profissional, né? E eu deixo isso muito à vontade. Eu estou aqui realmente, tem possibilidade já de pensar em alguma situação por aqui, mas também aberto a analisar o que a gente tem do nosso país e os grandes clubes. Sempre que tiver um projeto, me perguntam sempre, Matos, você só trabalha em clube que está organizado com dinheiro? A minha resposta é, o cara que me pergunta isso, ou ele está com preguiça de dar um Google ou de ler meu livro, ou o cara não tem conhecimento, porque eu só peguei clube em dificuldade, né? Eu comecei minha carreira no América, talvez o pior momento da história do América. O América não tinha nem divisão nacional para jogar. Eram 7 meses salário atrasado, não tinha receita, e foram 7 anos de trabalho árduo meu e de muitas pessoas que geraram um legado de processo que até hoje a gente se vê lá, né? Não à toa. Esse ano mesmo a América já veio, me convidou ao retorno, e a minha ideia era realmente ter esse ano para mim, para minha família, para meus estudos, para minhas coisas. E o Cruzeiro, quando eu cheguei, as pessoas também esquecem. O Cruzeiro já estava atravessando um momento difícil. O Cruzeiro, depois de 20 anos, estava trazendo salário. A gente conseguiu equilibrar bem o Cruzeiro deu superávit, sócio. Eu lembro que no dezembro de 2014, o presidente Giovanni pediu, Alexandre, você vai para o Palmeiras, mas fica aqui esse mês comigo, eu preciso fazer umas vendas. A gente vendeu ali Lucas Silva para o Real Madrid, Everton Ribeiro para o Emirados, Ricardo Goulart para a China, foram 55 milhões de euros, né? Então ficou dinheiro em caixa, né? E o Cruzeiro é um clube também que já fez... todos os presidentes que passaram no Cruzeiro depois que eu saí me convidaram a retornar. O Gilvan me convidou, o Bruno Vicentim, vice-presidente, me convidou, o Itaí Machado, vice-presidente, me convidou, o Wagner também me convidou, o conselho gestor que ficou lá por 4, 5 meses me convidou, até em gratidão o Pedrinho, o Pedro Lourenço, eu fiquei uns 2, 3 dias lá dando uma ajuda voluntária. E agora, recentemente, em maio, o presidente do Cruzeiro também me convidou, tem uma nova ideia dele aí, que a gente está para conversar mais para frente. Então, assim, e o Palmeiras não precisa falar, né, Marcelo? Você estava aí, né? Sim. Eu acho que as pessoas esqueceram ali de 2014, quando abriu o Allianz Parque, e Palmeiras e o time reserva do Atlético Paranaense, né? E o Palmeiras não Santos e conseguiu Vitória ganhar, lá. né? E o Palmeiras era o time reserva do Atlético Paranaense. E o Palmeiras não conseguiu. E ali seria o terceiro rebaixamento em 12 anos, né? E ainda bem que não aconteceu. E a gente teve que reformular, reconstruir e construir.
Porque tem hora que você tem que reconstruir, tem hora que você tem que construir porque nunca teve. Então, a gente, talvez o meu maior legado é a categoria de base, né? Que o Palmeiras, em toda a sua história, pelo menos na história recente dos últimos 40 anos, a gente não via o Palmeiras com esse protagonismo, a gente conseguiu, não sozinho, com outras pessoas. E, aliás, meu maior legado é a categoria de base e os profissionais, né, que ainda estão lá, né? João Paulo na base, Cícero no profissional, Maglioca na área médica, Alberto Simão no futebol feminino, Cristiano Köhler nas finanças. Então, assim, são pessoas que eu indiquei e continuam lá no Palmeiras fazendo o seu melhor. E agora no Atlético, aí sim, diferente. O Atlético eu fui contratado para ser um cara da diretoria e realizar os desejos técnicos do Sampaoli, né? Que seriam as saídas, e aí foram 22 jogadores que saíram, se não me engano, 13 ou 14 ou 15 jogadores que chegaram, e foi isso que eu fiz. O presidente Sete Câmara que me levou saiu e eu saí junto. É normal isso no futebol, tem relação boa com o atual presidente, o Sérgio Coelho, torço muito para que as coisas aconteçam bem lá para eles, porque criei amigos lá dentro, sou bastante, tenho ótima relação com todo mundo. Então, assim, eu venho e trabalho, falei isso tudo para te falar, muitas pessoas falam, trabalho em qualquer divisão, trabalho em qualquer clube, desde que tenha seriedade, que tenha projeto sério e, acima de tudo, que entre no meu coração. Se as coisas acontecer para isso, sou um cara que trabalho demais, errando e acertando, mas que busco aí sempre fazer o meu melhor e exijo das pessoas também que façam o melhor. Não, o dinheiro do clube não é seu, né, Alexandre? Você não gasta o que um presidente autoriza, né? Isso é bobagem falar que você vai lá e gasta, porque a figura do executivo, ela não tem dinheiro, ela contrata o dinheiro do clube. Mas, ô Alexandre, deixa eu pegar caso a caso, e assim, é muito legal a gente pegar a sua trajetória, né? América Mineiro, você não vai pelo dinheiro, você fala no livro isso aqui. Eu repito, quem quiser ler, compra, que vale muito a pena, não só para futebol, qualquer carreira, né? Cara, você vai lá sem salário por um sonho de trabalhar com futebol. Você tinha a sua academia e tal, e consegue entrar, depois vai ganhar R$ 2.000 e tal. Cara, como que foi aquilo lá, Alexandre? Tem a história do Danilo hoje, vai jogar pela seleção brasileira, que, pô, você fez uma baita coisa legal com o Danilo. Como que era aquela realidade América na Você segunda divisão sabe, de Minas e o sem divisão América, nacional? o América foi a minha escola, né? Eu tenho uma gratidão enorme com a minha. Muita gente fala, pô, o Matos é tetracampeão brasileiro. Não, eu sou penta. Eu não tiro do meu currículo a Série C que eu ganhei com a América, que talvez foi uma das mais difíceis, porque a Série C daquela época não era a Série C de hoje, que tem televisão, que tem viagem de avião, que tem, Era um né? pega pra capar danado. Não, naquela época era outra Série C, era bem difícil, eram 80 clubes e assim vai, né? Mas o América foi minha escola, né? Quando eu comecei no América, era um sonho, né? Eu tinha um sonho, como é bom falar isso, principalmente aqui no Instagram, são centenas, milhares de pessoas que eu recebo. Mas como é que eu começo minha carreira e tudo? Hoje tem muitos cursos, né? Inclusive eu tenho o meu, né? A minha plataforma que está aí na minha bio, e tem vários cursos CBF Academy, o curso do Fernando Carvalho, o curso da Universidade de Futebol, Felipe Chimenez, tem vários cursos legais, interessantes. Mas na minha época não tinha, na minha época era geralmente uma pessoa que estava muitos anos, né? Que era o caso ali do Beneci Queiroz, o seu Verardi lá no Grêmio, né? As figuras aí que foram importantíssimas para nós profissionais hoje, ou então ex-jogadores, ou então pessoas que eram ligadas à política do clube, né? Que entravam, né? E de um tempo para cá, principalmente com a figura ali do Rodrigo Caetano, né? Felipe Chimenez, que fizeram sucesso ali, o Felipe no Curitiba, o Rodrigo ali no Grêmio, depois Vasco. Aliás, o Rodrigo, que bacana, né? Um cara que eu tenho um carinho enorme, um profissional excepcional, e eu tenho certeza aí o Atlético, ao meu ver, vai ser campeão brasileiro, dando sequência ali no trabalho que começou, nem foi comigo, começou com o Rui Costa lá atrás, né, que está no São Paulo hoje, e eu passei ele depois, e o Rodrigo, um trabalho que foi sincronizado e que está dando resultado. Mas ali o início foi um início muito difícil, um início de um sonho. Eu tive contato com o presidente da América, a oportunidade surgiu na dificuldade enorme do clube, né? Então, e foram ali 2 anos e meio ali de voluntário ali, tentando encontrar um espaço, mostrando que eu estava afim, abrindo mão de muita coisa, me prejudicou muito no meu lado pessoal, mas eu não desistia, eu continuava, eu enfrentava, tinha muita, né, pessoas que olhavam para mim, mas esse cara, o que é isso? É muito novo, eu tinha 27 para 28 anos, o que é esse cara? Não tem nada a ver com futebol. Eu fui conquistando, fui conhecendo, fui aprendendo a relação com o atleta, né, a relação com o mercado,
a relação com os estatutários, a relação do dia a dia. Então, isso tudo foi aprendendo na América, até um dia que eu me tornei profissional na América. Passei depois, aí o Antônio Baltazar saiu, veio um conselho de 9 presidentes, um deles o Marcos Salum, o Alencar, que hoje ainda é presidente, são pessoas que eu adoro, são meus amigos. Aprendi bastante com eles, com o Salum, então, no futebol. Eu sempre digo que o Salum é um dos caras que mais entende futebol, o Marcos Salum. Ele e o irmão dele, Caio Salum, entende muito futebol. E ali eu fui aprendendo a fazer gestão. Porque, Marcel, uma das coisas que eu falo nos meus cursos, o gestor, o executivo de futebol, né? E daqui a pouco o CEO, né, do futebol, porque existe o CEO do clube, né? Essas empresas vão criar um CEO, que na verdade vai ser um CSO, né? Que é o Chief Soccer Officer, né? Essa figura, ela precisa ter o conhecimento das particularidades do futebol, né? Muita gente fala, tem que tratar o futebol como empresa. Sim, é uma empresa. Hoje com milhões, bilhões. Você vê o Flamengo batendo orçamento de bilhões aí, né? Mas você tem as suas particularidades no mundo do futebol. E essas particularidades você conquista ela com o tempo, não adianta. Ela vem com o tempo e é diferente. Tem muito jogador que às vezes pensa, não, mas eu tenho 20 anos de carreira e tal. Mas quando você tem que tomar a decisão, é diferente. Então, muitas vezes, o que você precisa mesmo fazer como um gestor é criar processos. Porque os processos, eles enraizados, eles respeitados e eles fabricados com critérios, eles minimizam erros e otimizam as tomadas de decisões. Então, eu como líder, eu sempre tive a humildade de buscar pessoas que conheciam de assunto específico mais do que eu. Então, quando você busca um profissional melhor que você para ser seu subordinado, mas para ser o cara que você vai blindar, que você vai cobrar, que você vai motivar, que você vai cuidar e que você vai valorizar, mas que vai te passar o que você precisa, você é um líder que consegue ter resultado. E é isso que eu sempre busquei fazer. Então, o grande segredo de todos os títulos, todas as conquistas, todas as vitórias, todas as subidas de divisão, já subi com a América para a primeira, do Mineiro, subi com a América para a primeira, do Brasileiro, aliás, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, todas elas com uma equipe de trabalho, com pessoas que eram melhores que eu, e o que eu fiz, na verdade, foram linkar elas, foi criar fluxo de informação e fazer com que elas mobilizassem e me entregassem para mim, consequentemente, para a equipe, para a instituição, o seu melhor. Por isso que as coisas andaram. Ô, Alexandre, que legal. Indo nessa sua carreira, Cruzeiro. Eu sinto até um exemplo, assim, né, que eu sempre falo na rádio, na televisão. Cara, o time 2014, bicampeão brasileiro do Cruzeiro, que teve o São Paulo vice-campeão, é assim um contraponto muito grande, né? Até o Alexandre Pato comentou aqui já. Cara, você tinha ali de um lado o Alexandre Pato, Ganso, Kaká, Luiz Fabiano, Michel Bastos, Muricy no comando. De outro, um time assim, cara, análise de mercado. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. Você vai buscar o Dedé, ok, no Vasco já era uma estrela, mas Marcelo Oliveira no comando, ainda ninguém apostando muito, estava no Coritiba, foi bem, vice-campeão Copa do Brasil 2 anos e tal. Então, cara, de um lado, medalha, nome, do outro lado, trabalho. Como que foi ali, Alexandre, seu relacionamento? Você, líder de pessoas, você bom em negociação, você fala muito em vender sonhos, vender expectativa, mapear mercado, porque você chega grande no Cruzeiro, né, Alexandre? Você sai do América Mineiro com tudo isso que você falou, mas ainda com uma desconfiança. O América, com todo respeito, é uma coisa, o Cruzeiro era outra. Como que foi esse case aí do bicampeonato, Alexandre? Cara, você sabe que era um momento difícil do Cruzeiro. Eu lembro quando eu cheguei no Cruzeiro, eu cheguei em março de 2012. Eu fiquei no América até dezembro de 2011. E montando o time do América que jogaria o Campeonato Mineiro, como jogou, e jogaria a Série B, né? A gente subiu Série em 2011 e caiu também, não tem como não cair. Um ganha 10, outro ganha 1, é improvável. Mas, como eu disse, foi um legado que até hoje a gente vê lá. E ali eu lembro que eu cheguei no Cruzeiro em 2012, em março de 2012, e, puta, tudo que eu sonhava, né? Eu saí do América, disse ao Salum, na época, o Alencar, falei, olha, eu quero, são 7 anos de América, com todo respeito, mas eu quero dar uma seguida, eu quero ver se
se eu abrir um mercado, eu quero arriscar e tudo, né? Sair da acomodação, né? Podia até ter ficado lá e ficaria feliz e tal, mas eu precisava sentir se tudo tinha valido a pena mesmo, né? E quando eu falo crescer, não que o América seja menor nisso, não, mas crescer de crescimento mesmo, crescimento pessoal, né? E eu queria isso para mim, né? E aí foram 3 meses muito difíceis ali, sem, né, como você mesmo disse, eu tinha a exposição do América, o América vivendo segunda divisão de Mineiro, vivendo terceira divisão de Brasileiro, 2010 nós jogamos a Série B, 2011 nós jogamos a Série A, então assim, não era a mesma exposição até que hoje, né, com rede social, com tudo, né, não tinha isso tudo. Então era muito difícil a entrada no mercado, né? Mas mesmo assim eu preferia arriscar. E quando surgiu a oportunidade do Cruzeiro, com várias pessoas que me indicaram, principalmente que eu sou de Belo Horizonte, o Gilvan, presidente e tudo, foi em março de 2012. Eu lembro que no meu primeiro jogo, foi um jogo na Arena do Jacaré, o Mineirão ainda Você ia estava para o Vitória, né, fechado. Alexandre? Eu Você ia ia para para o o Vitória, né? Eu cheguei, o Ramon Menezes, que era treinador há pouco tempo do Vasco, né? A irmã dele é casada com o Elton Paulo, que era meu capitão, meu jogador, tinha uma relação muito boa. E eu lembro que o Vitória ficou sem um diretor, e eu liguei para o Elton, pede para o Ramon me indicar lá. E o Ramon tinha uma moral, ainda deve ter, uma moral muito grande no Vitória. E ele falou com o presidente, o Alex Portela, né? Que era o presidente do Vitória, o Alex estava precisando do diretor, falou, vamos trazer aí, Ramon, você falou, o Alex ligou pro o Salum falou bem e tal. E aí o Alex me ligou numa sexta-feira, Alexandre, você vai vir para cá e tal. Aqui, ó, não tem muito dinheiro e tudo, e etc. Eu falei, ok e tal. E aí ele falou comigo assim, eu ganhava nessa época no América R$ 4.000. E ele falou comigo assim, ó, aqui não tem muito dinheiro e tudo e tal, posso pagar 40 mil. Então, presidente, Pô, só 10 isso, só vezes. isso. Aí, aí eu ia para lá feliz da vida, né? Mas ali me veio um negócio na cabeça, né? O Gilvan, presidente do Cruzeiro, já tinha falado bem de mim numa entrevista, algumas pessoas próximas a ele, alguns amigos em comuns. E ali eu peguei e liguei para o Gilvan. Gilvan, estou querendo te ligar para te agradecer. Você falou bem de mim, falou de uma possibilidade de um dia eu vir para o Cruzeiro e que eu estou indo para o Vitória. E ele, não, você vai vir para o Cruzeiro, você vai vir para o Cruzeiro. E assim foi. Caramba. E aí eu assumi o Cruzeiro, como você mesmo disse, um pouco de desconfiança. Por quê? Primeiro, jovem, experiência ali do América, o Cruzeiro vivendo uma situação diferente, porque o Zezé Perrella tinha saído depois de 17 anos, 18 anos. Então, realmente cria um ambiente de, pô, como é que vai ser agora, né? O Cruzeiro devendo salário, depois de mais de 20 anos. Eu lembro que eu cheguei lá, tinha uma carta dos jogadores lá e tal. Poder de investimento praticamente zero. O presidente Gilvan falou, Alexandre, nós precisamos equalizar, porque nós já não estamos conseguindo pagar salário. Tinha um teto salarial de R$ 40.000, se não me engano. O time já montado, porque era março, né? E eu lembro que a semifinal desse ano foi Cruzeiro e América. O América que eu tinha montado contra o Cruzeiro, que eu estava. E os dois jogos, se não me engano, acabou 4-1. Acho que o primeiro 3-1, o segundo 4-1 para o América, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, olhei no espelho assim, falei, ô Deus, naquelas conversas que a gente tem, né? Ô Deus, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre pedi para você abrir uma porta e tal. E aí eu vou pro Cruzeiro, depois de 20 anos, o Cruzeiro está atrasando salário. Depois de 20 anos, o Cruzeiro não tem um time que não está competitivo à altura do Cruzeiro. Depois de 20 anos, depois de não sei quantos anos, o Atlético estava bem com o Ronaldinho, foi vice-campeão brasileiro, o Jô, Bernard, pô, tinha um timaço ali, né? Pô, é isso mesmo? Então, beleza, vamos encarar isso aqui. Mas ali, eu tive uma conversa com o doutor Gilvan, perguntei, doutor, o senhor confia em mim? Confia. Então, doutor, esse ano nós não vamos passar o que o Cruzeiro passou em 2011, que o Cruzeiro quase caiu em 2011. Sim, sim. Vamos acalmar, nós contratamos o Celso Roth para aquilo ali mesmo, né? E vamos já começar a mexer. Em agosto, eu já tinha um pré-contrato com o Ricardo Goulart, eu já tinha um acordo com o empresário Everton Ribeiro, eu já tinha feito mais algumas movimentações. E, obviamente, com o trabalho de todos, e principalmente da comissão técnica, dos jogadores, né, que foram os protagonistas, vai ter uma liga espetacular, né? E a gente conseguiu criar um ambiente, e aí eu vou te falar, não sei o ambiente do São Paulo, tá? Não estava no São Paulo. Devia ser muito bom. Mas o ambiente do Cruzeiro era um ambiente muito propício para criar aquilo que nós criamos. E quando eu enxerguei que a gente tinha uma dificuldade de ambiente,
teve uma possibilidade, que foi as duas paradas, uma em 2013 para a Copa das Confederações e uma em 2014 para a Copa do Mundo. Em 2013, nós conseguimos fazer uma excursão para os Estados Unidos. Fomos para Orlando fazer uns jogos. E ali tinha uns grupinhos naturais, não era que um não falava com o outro, não, mas tinha uns grupinhos do pessoal que veio muito do Rio, que era Dedé, Diego Souza, Egídio, Newton. E tinha também um grupinho dos meninos, muitos jovens subiram, né? Que era Mike, que era Alisson, que está no Grêmio, Lucas Silva, que está no Grêmio, Elber, que está no Japão ou China, se não me engano, Vinícius Araújo, que está na China. Então tinha isso, e tinha uns que já estavam há muitos anos no clube, Léo, Fábio, tinha uns mais que eu trouxe para dar base para 2012, Tinga, Ceará, Borges, então assim, Dagoberto. Então ali em Orlando, a gente conseguiu criar uma energia positiva, juntamente com o fato de uma reunião muito acalorada, de calor que nós tivemos depois de um jogo do Grêmio. Aí a gente conseguiu criar um ambiente que aí, cara, montou um time que em 2013 foi campeão, jogando muita bola, 2014 conseguiu se manter, que é muito difícil no futebol brasileiro, mas o ambiente foi espetacular e propício para aquilo ali, de novo, com um trabalho enorme de jogadores, comissão técnica. Quando eu falo comissão técnica, não é só treinador, não, tá? É fisioterapeuta, é fisiologista, é médico, é massagista, é o motorista do ônibus, é todo mundo, sabe? Então foi muito bacana. Alexandre, eu sempre falo o seguinte, né? O resultado dentro de campo é fruto do que o clube como um todo produz. O clube é um motor, é um sistema que, se alguma peça não está em excelência, em algum momento ela vai resvalar no todo, né? Eu sempre falo também que o todo é maior que a soma das partes, e coloco isso para falar do Palmeiras. Cara, você chega num Palmeiras que não estava fácil, quase caiu mesmo. Não é assim, não, na última rodada podia cair. Estádio novo, Paulo Nobre muito bem intencionado, mas os processos muito mal. O Palmeiras não revelava, nunca revelou. Cara, o que está vendo agora aqui é exceção na história do Palmeiras. Essa molecada jogando, campeã. Isso aí não existia no Palmeiras. Chega você, Cícero Souza, que eu já entrevistei aqui também, que é um cara que eu admiro demais. Alexandre, você praticamente começou do zero ali, cara. Como que foi? Erros e acertos. Você sabe, fala assim, pra mim. o Palmeiras foi assim, um momento desses, primeiro, pessoal, muito difícil. Você sair de um projeto que você tinha tudo já na sua mão, né? Um Cruzeiro bicampeão, que ia disputar uma Libertadores, respeito, carinho, admiração, você está em casa. E por que sair e arriscar? Né? O risco, né? Eu tinha isso no meu coração, né? Eu falei para mim mesmo, né? E quando veio a possibilidade do Palmeiras no final de 2014, eu enxerguei que no Cruzeiro eu tinha feito aquilo que eu me programei para fazer. Esses títulos do Cruzeiro foram títulos importantíssimos para a história do Cruzeiro. O Atlético vinha ali de uma conquista de Libertadores, Ronaldinho Gaúcho e tudo. Então o Cruzeiro, e quando é só os dois, né, mais ainda, precisa ter uma resposta à altura. Então foi uma resposta que o Cruzeiro necessitava fazer, sabe? E para mim, então, pessoalmente, foi muito prazeroso, de muito aprendizado. Quando veio o Palmeiras, e eu tomei essa decisão de seguir um outro caminho, seguir para São Paulo, é uma terra monstruosa de tamanho, de exposição, de mídia. O Palmeiras vivia naquela situação de 2002 até 2014, de muita dificuldade, né? De rebaixamentos, de torcida sofrendo, em questão de categoria de base, processo, metodologia, aí de longa data, eu não vou falar que nunca teve, porque teve, mas longa data, em excelência, aí a gente pode dizer. Talvez Quando a em Parmalat excelência, saiu, né, Alexandre? Quando a Parmalat vai embora, né? talvez em excelência a gente não lembra. Categoria de base da Parmalat, talvez não. A Parmalat tinha Não. processo e tudo, mas não o foco. Era comprar jogador, né? Sim. Então, ali, quando o Paulo Nobre me convidou e eu topei o desafio, primeiro deixar claro, eu fui ganhando a mesma coisa que eu ganhava no Cruzeiro, porém líquido, né? Então, eu só tirei os impostos. Mas também eu tinha moradia, né? Então, né, aquela coisa. O Paulo me valorizou naquela maneira que ele tinha de produtividade, né? Cara, me dá resultado que eu te dou prêmio. Que eu já tinha no Cruzeiro, mas óbvio, fez um prêmio bem mais gordo, vamos chamar assim.
Mas você não foi pelo dinheiro, né, Alexandre? Você foi pelo desafio. Eu fui para criar isso. Eu falei, eu tô jovem e tal, vamos embora. E ali, rapidamente, ali, com 2, 3 dias ali, eu chamei o Paulo. Falei, Paulo, você me falou de um sonho de ter um Palmeiras em excelência. Um Palmeiras que vende bem seus jogadores, um Palmeiras com a categoria de base, um Palmeiras com processo, um Palmeiras que você, Paulo, vai sair, independente de quem entre, continue gerando frutos, continue gerando protagonismo, continue pagando em dia, continue não precisando antecipar a receita, fazendo exatamente tudo o contrário. É isso mesmo, Ale, ele me chamava de Ale, né? Eu falei, Paulo, só tem um jeito, cara, nós precisamos estruturar isso aqui tudo. E tudo é tudo. Sabe, o que precisar fazer, tirar pessoas, nós vamos ter que tirar. O que precisar fazer de construir estrutura, nós vamos ter que construir. Você vai ter que acreditar em mim e nós vamos fazer errando e acertando. Primeira coisa, eu preciso criar uma equipe de trabalho profissional. Como eu disse, humildemente, melhor do que eu nos assuntos que eu precisava das pessoas. Então, quando eu falei com ele que eu queria trazer o Cícero, ele tinha o Omar Feitosa como gerente. E ele insistiu, o presidente do clube falou, não, eu quero o Omar, eu gosto do Omar, ele é meu amigo, eu quero ele fique. Eu falei, Paulo, o Omar é um grande preparador físico, mas ele não é o gerente operacional que eu preciso aqui dentro, como o Cícero é. Eu lembro que eles até olharam lá no Google, né? Pô, mas Cícero, o cara tava no Criciúma, Matos, no Bahia, no Sport. Ele teve uma passagem no Grêmio. Pô, não dá. Essa foi a frase. Tava Maurício, que hoje é presidente, tava Genaro, que na época era o vice-presidente, Paulo Nobre, Fruges, também era vice-presidente. Pô, a sensação que foi assim, pô, o cara chegou e já quer trazer a turma dele, né? Entendeu? Eu falei assim, gente, eu não vou contratar o Cícero, eu quero contratar o Cícero, você tem que permitir, tá? Mas não para mim, mas para o Palmeiras. Porque Tanto que ele está até hoje. Ele vai criar processos operacionais. Isso não é um cara da linha de frente, vestiário, é o cara do processo operacional, organizar, né? E eu preciso dele, que ele é melhor que eu para fazer isso. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que dar uma outra cara. Eu tenho que ir para o mercado. Ninguém queria ir para o Palmeiras, eu tenho que ir para o mercado, eu tenho que ir para as entrevistas, eu tenho que ir para o fight com a torcida, da Federação Paulista, na CBF, eu tenho que fazer outra coisa, eu preciso de um cara lá dentro para isso. E aí deu certo o Cícero. Na montagem, você lembra do departamento médico do Palmeiras, com todo respeito aos profissionais, grandes profissionais. O Fruges é um médico que eu admiro pra caramba. O Rubens, desculpa, falei Fruges também, mas o Rubens é um médico, o Rubão, um cara que eu admiro pra caramba, baita médico. Só que o Palmeiras nunca mobilizou e nunca deu estrutura pro departamento médico. Por isso que estava daquele jeito. Então, já precisava dar uma nova cara. Então, quando eu pego o Gustavo Maglioca, com seus 37 anos, e falo que vai botar ele como chefe do departamento médico, é pancada pra caramba. Quando vem o Alberto Simão para o futebol feminino, que hoje é um dos mais respeitados do Brasil, e nunca tinha trabalhado com futebol feminino, mas eu sabia do potencial dele todo, porque é meu amigo há 30 anos, né? Amigo fora já há 30 anos, eu conheço a pessoa. E você, para você indicar um amigo seu, é mais difícil do que um profissional, porque você está avalizando o cara. Então, levei ele. Quando o Cristiano Köhler nas finanças. Mas o mais difícil foi mostrar que muitos dos profissionais precisavam entender o seguinte: quer ficar aqui? Você não vai ficar aqui porque você é apadrinhado, ou porque um ex-presidente há 20 anos te colocou, ou porque um conselheiro, etc. Você vai ficar aqui porque você está bom. E eu chamei um por um na minha sala, tá, Marcelo? Eu não mandei embora, senão eu chamei, falei, você vai ter que me provar que você é bom. Se é bom, vai ficar. Se você está aqui porque você foi um ex-presidente que trouxe, não vai ficar. E assim foi feito, e foram 40 trocas de pessoas na base, no profissional. Quando eu busquei o João Paulo, a gente tinha uma lista. O Cícero queria muito que eu levasse o André Figueiredo, que hoje está lá no Ceará, aliás, um grande profissional. Mas eu falei, Cícero, eu não quero trazer ninguém de meia, estava no Atlético. Falei, cara, eu quero dar uma oportunidade para o João Paulo, ouvi falar muito bem dele. Mas, Cícero, eu como líder, escolhe, você vai ficar mais no dia a dia, eu sou o cara do para-raio, do choque que o João Paulo teve, tentaram demitir ele 2 vezes, e eu falei com o Paulo Nobre uma e com o Maurício outra, não porque eu sou bom, não, porque o cara é bom mesmo, porque o cara é foda, porque o cara faz o trabalho dele. Se você me provar que ele não está fazendo, manda embora agora, eu sou o primeiro a tirar ele, como profissionais que eu levei saíram, que ou desmotivaram, ou perderam o time, ou deixaram de produzir, mas todos falavam para mim, não consigo provar isso, então deixa o cara, porque o cara é bom e está aí hoje, né? Então, tá mais com base, né, Alexandre? A gente sabe como funciona a base, né? E base,
não é da noite para o dia que você faz uma revolução igual nós fizemos profissional. O que nós fizemos na base? Rapidamente. Chamei o João Paulo, só aqui é o seguinte, sub-15, 17, 11 e 13 é muito jovem, é lúdico e tal. Sub-15, 17, nós vamos ser agressivos no mercado. Eu vou ser agressivo no profissional. João, vai para dentro do mercado. Me usa na hora que precisava, e na hora que precisava ligar, eu ligava para os caras e tal. Vamos agredir. 15 e 17. Sub-20, Paulo, nós precisamos retornar o seu dinheiro, cara. O Palmeiras tem uma dívida de 200 milhões com você. Nós não temos hoje jovem para vender. Então, quando for possível, eu quero comprar alguns jogadores baratos para revender e voltar o seu dinheiro e o Palmeiras começar a pagar em dia sem precisar antecipar a receita, ok? Ok. Compramos Mina, Roger Guedes e uma série de jogadores. Uns deram certo, outros não, Eric. Uns deram certo, outros não. É da vida, faz parte, né? E ali, o Sub-17 em 2016 já era o melhor do Brasil. E quem era o Sub-17? Gabriel Menino, Veron. Aliás, Veron era Sub-15. Já era o melhor do Brasil. Era Vitão, era Luan Cândido. E esses meninos em 2018 para 2019 já viraram Sub-20. E aí, Marcel, cabe ao treinador colocar ou não para jogar, não é diretor. O dia a dia. Então, esses meninos que hoje estão jogando, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Wesley mesmo, Palmeiras quase ele ia ser mandado embora. Eu chamei o João, conhece o em Vitória? Vamos botar ele lá, botamos ele lá e jogou e tal, voltou. O Marcel, esses meninos, 2019, eles foram preparados para que 2020 eram colocados com a autoridade do Filipão, que era o treinador na época, ou qualquer outro que tivesse, de colocar quando precisasse. Você dá uma coletiva no Allianz Parque antes de você ir embora, falando a lista dos que iam entrar com o Mano Menezes ainda. Você falou todos esses caras. Eu sou o Verón, né? Vocês lembram disso, né? Mas sim, então, no jogo lá em Campinas. O que acontece? Então o Palmeiras precisava refazer a sua estrutura. Gente, o Palmeiras não tinha GPS. Eu lembro que quando eu mandei, porque eu assinava, né? Mandei para comprar drone GPS, o Paulo Nobre me chamou na sala dele, falou assim, eu estou tendo uma resistência, porque eu não vou citar nomes necessários, mas de alguns cardeais lá dentro, que os caras estão falando para que vai comprar drone GPS, mano? Porque os caras achavam que GPS era GPS de carro, sabe? Só pode ser isso, né? Então, assim, eu falei, chegaram a me pedir para não viajar o preparador de goleiro, porque o goleiro reserva poderia treinar o preparador, o goleiro, aquecer o goleiro. Então, assim, isso é que fez o Palmeiras sofrer nesse período. E isso acabou, por isso que o Palmeiras hoje, independente das pessoas, aliás, eu quero aqui publicamente dizer que trabalho belíssimo que o Anderson Barros está fazendo. Respeito ele, o Maurício me ligou perguntando dele, dei todas as referências, tenho um carinho enorme por ele, como pessoa e como profissional. Eu conheci o Anderson Barros, eu estava no América e ele no Botafogo em 2010. Nós fizemos um amistoso em Juiz de Fora. Um perfil meio diferente do seu. Ele é meio diferente de você. Não tem WhatsApp. Não dá para falar como tem WhatsApp. Cada um tem um perfil, mas é um cara competente, vitorioso e tem que ter o respeito de toda a torcida. Gestão de ambiente dele é absurda. O jeitão dele lá. Cada um tem uma maneira de ser, sabe? Cada um tem uma maneira de fazer o seu trabalho. Então tem que ser respeitado. Todo profissional tem que ser respeitado. Bom, ruim, errando, acertando. E a gente não vê isso no futebol brasileiro. A gente só vê as pessoas massacrando pessoas quando acham que tem que massacrar. Então, assim, o Anderson é um cara espetacular, que faz um belo de um trabalho, que é vitorioso, que cada um tem o seu perfil, como você mesmo disse. Eu sou um perfil de blindagem, de riscos, de imposição, de não fugir do pau, não que seja o contrário. Ambiente é o meu forte, né? Se você conversar com os jogadores, treinadores, eu sou um cara que não deixo ninguém desamparado. Eu cuido do ambiente pessoalmente, né? Pessoalmente eu gosto desse tete-a-tete, respeito demais o torcedor. Se precisar ir lá no meio da arquibancada, como já fui, vou. Preocupo com o torcedor quando está viajando fora, como já fui. Eu lembro que lá em Mendonça, a torcida do Palmeiras, a organizada lá, Manche mais uma lá, os caras fizeram uma sacanagem, jogaram os caras lá no terreno baldio lá, e fui lá, comprei comida, briguei com o cara da polícia, o cara queria me prender, uma confusão do caramba, mas é porque é assim mesmo, você tem que cuidar das suas pessoas. Então, assim,
E o ambiente, a sinergia do futebol, ela é muito além do que só as quatro linhas, né? E o diretor executivo é isso. Ele é um gestor de pessoas e um gestor de processo. Então, é isso que a gente faz no dia a dia, é isso que a gente tem que ter consciência para fazer cada vez melhor. Alexandre, já para ir para a parte final, para te liberar, você está nos Estados Unidos aí com a sua família e tal, você tem suas coisas para fazer, só um bate-bola. O Dudu foi a contratação mais importante que você fez no Palmeiras pelo simbolismo do que aquilo em janeiro de 2015 representou? A contratação mais importante foi resgatar a Sociedade Esportiva Palmeiras dentro dos seus processos para o mercado. Voltou o respeito, a autoestima. O próprio torcedor já estava cabisbaixo, começou a acreditar, a respeitar o adversário. Acabei de falar, primeira ligação que eu fiz para contratar um jogador do Palmeiras, o empresário me disse o seguinte: Alexandre, é impossível botar jogador meu aí, porque isso aí é uma máquina de triturar pessoas. Hoje, e era verdade isso, né? Hoje a gente vê pessoas e jogadores implorando para ir para o Palmeiras. Então, isso é o maior orgulho que eu tenho, a maior contratação que eu tenho. O Dudu foi importantíssimo, como o Zé Roberto foi, como todos foram. Até os que deram errado foram importantes. Até os que deram errado foram importantes. Por quê? Porque mostraram o poderio e o tesão de jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras, que é a principal força hoje da Sociedade Esportiva Palmeiras. O adversário olha o Palmeiras com desejo de estar lá. E isso, o Palmeiras já sai na frente, já ganhando o jogo quando isso acontece. Então, eu acho que a principal contratação foi essa. Alexandre, você se sente campeão da Libertadores 2020 também? Eu acho que todo mundo que passou pelo processo desde 2015 é um pouquinho campeão. Não tem jeito. Outro dia me mandaram até os torcedores, alguns gostam, outros não, né? Mandaram torcedores aí, um mandou assim para mim, assim, Alexandre, olha a escalação do Palmeiras aqui na possível final. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes, e na época era Vinha, hoje é o Piquerez. Né? Esse não é da minha época. O Vinha, sim, o Vinha já vinha dentro da análise de desempenho do Palmeiras. Eu tentei contratar o Vinha, eu ia vender o Vitor Luiz em 2019, no meio do ano, e caiu a operação para Portugal, porque o que nós ia comprar o Vinha. Aí, como não vendeu, nós não ia trazer, né? Mas tudo bem, não é da minha época. Não é da minha época. Ó, o Vinha é case, retorno técnico e lucro. Perfeito. Aí veio Felipe Melo, né? Zé Rafael, né, que está jogando de segundo volante, foi titular na final da Libertadores, e Veiga. Todos ali, né? Dudu, né, que hoje está jogando, Rony e Wesley, não sei. Luiz Adriano. Luiz Adriano, né? Que você foi buscar lá em 48 horas. Então assim, e esse lado técnico, sim, mas mais do que isso, os profissionais que estão lá, mais do que isso, os processos que estão lá, e mais do que isso, o respeito, que tudo foi feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação e de muito coração. Então, acho que todo mundo que participou desde lá de 2015 tem um pedacinho de todas as conquistas que vem acontecendo, porque muita gente trabalhou e trabalhou muito para ter essas conquistas do plural, né? Não só a Libertadores, como o brasileiro depois de 22 anos, Copa do Brasil, que foi o primeiro título do Allianz Parque, contra o adversário que era melhor do que o Palmeiras, porque o Santos era melhor do que o Palmeiras. Ali a torcida carregou o time no colo e foi campeão. Então, assim, todos esses títulos têm um pedacinho de todas as pessoas que trabalharam. Aquele time do Santos era absurdo. Gabigol, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, 2015, Dorival Júnior, bombando. Baita time. Você tem, assim, se arrepende de alguma coisa no Palmeiras? Você faria diferente? Você olha para trás e fala, putz, isso aqui eu faria diferente? De peito aberto, Alexandre? Cara, eu acho que, sinceramente, eu não sou um cara de arrepender daquilo que eu faço, sou um cara de arrepender daquilo que deixei de fazer. Mas eu acho que eu me entreguei demais e não tem como arrepender, até porque ver o legado que está hoje é maravilhoso, né? Assim como o Atlético, né? Muita gente pergunta para mim, quando eu fui para o Atlético, o presidente Sete Câmara me disse, olha, Alexandre, eu falei, Sérgio, conheci o Sérgio fora do futebol, tá? Lá de Belo Horizonte, tudo. Falei, Sérgio, eu estou indo para a Inglaterra, não sei se vai sair o visto e tal, mas, Alexandre, fica aqui comigo, depois eu vou ser reeleito, vou ficar mais 3 anos. E aí mudei a família toda para ir com esse pensamento, né? Mas depois até ele nem tentou a reeleição, entrou o Sérgio Coelho, normal isso, troca-se todo mundo, normal, o Júnior Chaves, Domênico, pessoas que tinham 15, 20 anos de clube, né? Isso é normal no futebol, mas é gostoso de ver o legado, né? É gostoso de ver que não só jogadores, né? Muito fácil falar Zarate, muito fácil falar Vargas, muito fácil falar, igual você falou aí, Dudu, Everton, né? Gomes, né?
Mas mais do que isso, é melhor você ver que você criou uma identidade, que você criou o respeito, que você criou processos que geraram frutos e continuam gerando. Porque é muito ruim você sair de um lugar e realmente o seu trabalho não ter gerado fruto. Então, eu acho que é o principal isso. Então, todo lugar foi muito prazeroso e eu não tenho arrependimento. Perfeito. Alexandre, ó, obrigado demais, cara. Sucesso essa live. O material vai ficar disponível nas plataformas ali. O ano que vem, você vai trabalhar? Você tem já esse projeto? Ou você vai continuar com as palestras, com os cursos? Eu Como que venho, vai eu ser? venho, eu venho trabalhando muito, né, fazendo minhas coisas, né? Igual eu falei, eu estou lançando a segunda edição do meu livro. Estou programando escrever um outro livro sobre gestão também no futebol, um livro diferente, mais técnico desse. A minha plataforma, para quem quiser, é só entrar no meu Instagram, tem no bio, na minha bio tem ali o link, está bem legal, bem completa. Palestras também que estou dando, não só no futebol, mas também para corporativo, o mundo corporativo, de liderança, de formação de equipe, de trabalho em comum. Tem uma possibilidade real aqui nos Estados Unidos, né? Tem uma situação bem forte aqui de trabalhar, inclusive num clube de futebol que eu estou MLS analisando. mesmo? Nesse primeiro momento, não, na USL, que é da segunda divisão, mas é Sim. o início, né? A gente tem que começar. Pô, mas Como legal. eu disse, Legal. não tenho problema de trabalhar na segunda divisão, terceira. Se o projeto for legal, tá sempre disponível. E aberto, sim, por que não? Em entender e ver se algum um projeto interessante aparece, quem sabe, do futebol brasileiro. Como apareceu esse ano, fiquei muito feliz com alguns ligaram e procuraram, e eu agradeci todos, que eu tinha realmente o sonho de vir morar um tempo aqui, de aprender um pouquinho mais de gestão, de business, de fazer diferente, né? Então, assim, são coisas que eu estou buscando aqui, e o futuro a Deus pertence, e ele sempre me guiou bastante. Perfeito. Alexandre, cara, que demais você, velho. Você é um baita cara, você merece todo sucesso do Obrigado, mundo, Marcelo. parabéns. O livro aqui, mais uma vez, ó, comprem o livro do Alexandre Matos, tem os cursos para quem quiser fazer, especializar, vale para gestão, vale para quem não trabalha com futebol, porque o Alexandre é um baita líder de pessoas, um baita gestor, vale muito aprender com ele. Alexandre, obrigado, viu, cara? Eu que Parabéns, boa agradeço, noite, Marcelo. mais sucesso ainda. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Ó, o carinho aí de todo mundo que entrou aí. Muita gente pediu abraço, muita gente, né? Então, um abraço aí a todos os torcedores aí do Atlético, do Palmeiras, do Cruzeiro, do América, de outros times aqui. Eu vi muita gente do Vasco aqui. Obrigado pelo carinho. E muita saúde a O pessoal do todos, né? Vasco tá te pedindo, hein? O pessoal do Vasco que saiu o pássaro agora aí, pegar uma Série Não B. sabia. Grande profissional, hein? Grande pessoa e grande profissional. Já entrevistei ele aqui É, também. grande, muito grande, gente boa e grande futuro. Bem, não sei o que aconteceu, nem sabia, estou sabendo agora. E abraço a todos aqueles que sempre fizeram parte da minha equipe. Eu estou vendo o Thiago Santi, o Jomar, todo mundo os grandes amigos que a gente cria no futebol, né? E sem dúvida alguma, sempre à disposição de todos aqui, via minha rede social, que é o meu Instagram, que eu sempre coloco alguma coisinha lá de gestão e tudo, aos cursos que eu estou dando, a plataforma agora. E, bem, muito obrigado mesmo, só tenho a agradecer. E um abraço a todos aqui que fizeram com muito carinho aqui. Não consigo responder nem falar o nome de todo mundo, mas muito obrigado a todos aí. Valeu, obrigado então, esse é Alexandre Matos. Obrigado, Alexandre, sucesso, cara. Obrigado, cara. Obrigado a você. Valeu.